Meu nome é Andréia Oliveira, eu sou advogada atuante na área civil e criminal. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Depois vocês contam um pouco da história de vocês para mim e assim a gente vai interagindo, se conhecendo e eu vejo qual é o maior obstáculo que você tem para conseguir enfrentar isso. E eu vou te auxiliando, te ajudando, contando como que foi comigo, quantas horas eu precisei estudar, tá? Então eu vou contar um pouquinho da minha pessoa para vocês, tá bom? Eu sempre estudei em escola pública, que não é o problema. O problema é que eu tive uma interrupção nesses anos de estudo, né? Eu parei na 7ª série de estudar, fiquei 7 anos fora da escola. Daí eu precisei trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar a minha família, para ter condições também de comprar alguma coisa para mim. Eu sou a 5ª de 6 filhos, né? Então meu pai sempre trabalhou, meu pai tinha que prover o sustento de toda a família e não era fácil. Nessa época eu era muito jovem, eu tinha apenas 14 anos, o meu pai com cuidado que eu estudasse à noite, né? A gente morava longe da escola. Meu pai trabalhava de dia num trabalho, à noite meu pai trabalhava de guarda, então praticamente não tinha uma pessoa para me acompanhar ou ir me buscar na escola, né? Então eu tive essa necessidade de interromper os meus estudos na 7ª série, mas aquilo nunca foi muito bom para mim, aquilo não alegrava o meu coração, eu me sentia uma pessoa diferente que os outros pela falta de estudo, sabe? Eu comecei a trabalhar já com 14 anos, né, assim que eu saí da escola, mas aquilo não me fazia feliz, porque eu, mesmo com pouca consciência que eu tinha, eu achava que não era assim que era o certo, que eu tinha que estudar, que eu ia ter mais chances se eu estudasse, e eu não estava errada. Tão jovem, eu já tinha consciência do que a gente tinha que trabalhar sim, mas estudar principalmente. Então eu fiquei afastada 7 anos da escola, né, por motivos realmente pessoais, né? Como eu disse, eu tinha que trabalhar e eu morava longe da escola e não tinha quem me acompanhasse, ou me levasse, ou fosse me buscar. Então eu não culpo os meus pais por isso, era o que eles conseguiam fazer de melhor naquela época, né? A gente tem que analisar também a situação que você vive naquele momento, para você compreender. Não é simples você imputar uma coisa a uma pessoa, você tem que conhecer as razões dela para isso. Tá? Então eu voltei a estudar quando eu já estava com mais idade, mais ou menos próxima aos meus 20 anos. Eu terminei a escola, que daí eu fiz o supletivo, né? Também com conteúdo muito baixo, e aquilo era para que eu conseguisse pelo menos terminar o ensino médio, né? Então a ideia era pelo menos ter o 3º colegial, porque quando eu ia fazer um currículo, quando eu ia preencher, eu não era feliz em dizer que eu tinha 7ª série. Eu me sentia mal com aquilo, né? Eu sabia da importância, aquilo tinha muito valor para mim. Então eu voltei a estudar, eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, então foi um período para mim também muito difícil, porque na verdade as coisas para mim nunca foram muito fáceis, tá? Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho até hoje foi com muita luta. Isso é bom que você saiba, porque muitas vezes você acha que é só com você que acontece tudo, é só com você que é difícil, porque para os outros é fácil. Não é fácil. Você tem que se superar a cada dia. Então, voltando à história, eu voltei a fazer o supletivo, né? Ali todo mundo sabe que é somente para alcançar o 3º colegial, mas para mim, naquele momento, era bom, porque eu não precisava colocar lá nos meus currículos lá que eu tinha apenas
7º ano, o que me incomodava. Então eu consegui terminar com toda a dificuldade devido ao trabalho, né? Mas superei, venci um obstáculo até então naquele momento também complicado para mim, entende? Mas eu terminei. Depois nesse período eu tive minha filha e eu venho a me casar. Alguns anos depois eu venho a me casar e eu sempre trabalhei, né? Só que sem chance nenhuma, sem possibilidade alguma de pensar num curso profissionalizante que fosse, né? Eu sonhava em mudar minha vida, eu sonhava em conseguir alguma coisa para mim, mas eu via aquilo muito distante. Até que quando eu casei, eu sempre fui de conversar muito abertamente com meu marido, e numa dessas conversas eu disse sobre o meu sonho, que o meu sonho era fazer direito. Mas como? Qual a possibilidade? Naquele momento também nenhuma, porque eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Eu trabalhei desde 14 anos e trabalho até hoje. Isso para mim nunca foi um problema. Ao contrário, eu adoro trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar parada. Então eu também sempre trabalhei. Até que, trocando uma ideia com meu marido e tal, eu falei para ele que eu tinha um sonho de fazer direito, que eu queria advogar. A princípio, eu queria, na verdade, passar no concurso, tá? Eu achava que o concurso, ele estava próximo a mim, que dependia de mim e que se eu comprasse apostilas, tal, eu ia conseguir estudar, eu ia conseguir saber. Só que não era simples assim, pelo grau de escolaridade que eu tinha tido. Era muito difícil. E eu já queria prestar o concurso na época para escrevente do judiciário. Então a minha mente, ela foi sempre focada na área jurídica. Eu achava que se eu estudasse, eu conseguia ser escrevente, tá? E eu cheguei a pegar algumas provas, inclusive, para dar uma olhada como que funcionava, mas depois eu vi que eu não tinha a menor possibilidade de concorrer com aquelas pessoas, tá? Começava pelo nível de escolaridade mesmo. O grau da dificuldade que eu tinha já em comunicação e expressão, né? O português, as pessoas acertavam 28, 29, 30, uns gabaritavam, né, com 30. Então aquilo foi ficando muito longe das minhas condições devido ao estudo que eu tive, um estudo precário que eu tive, não por ser estadual, veja bem, por eu mesmo ter interrompido, ficado longe da escola, voltado a fazer somente o supletivo. Então a bagagem, o conteúdo era muito pouco, tá? Eu não conseguia concorrer com aquelas pessoas, né, em igual condições, não tinha a menor possibilidade. Então eu acabei tirando isso da minha cabeça. Depois, de pensar em fazer um concurso para escrevente, né? Eu passei a pensar na possibilidade de fazer um concurso para oficial de justiça, também dentro da área do direito. Então veja que tudo que eu buscava tinha a ver com a mesma coisa, né? Tava sempre na área jurídica. E da mesma forma eu peguei umas provas, comecei a fazer e de novo, né? É lógico, de novo a dificuldade. Daí não era só em português, língua portuguesa, daí também já envolvia direito. Nossa, eu falei, meu Deus, será que é possível? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Então assim, sabe, era muito complicado porque eu não tinha bagagem. Eu não conseguia, não tinha como concorrer. Não vou dizer para você que tem pessoas que não conseguem. Veja bem, existem pessoas que conseguem, que vão atrás. As minhas condições não dava para aquilo, tá? Então, quando eu falar sobre um assunto, estou se referindo a mim. Eu não quero dizer que não é possível para ninguém, não era possível para mim, tá? Então, eu novamente e me vejo ali
voltando à estaca zero, né? Só sonhava. Até que um dia eu falei para o meu marido que eu ia fazer, que eu queria fazer faculdade de exatas. Depois eu pensei em fazer faculdade, outro tipo de faculdade. Então, enfim, eu estava um pouco perdida, mas isso não era referente ao meu desejo. O meu desejo era claro, tá? O meu desejo era muito claro, que eu pendia para a área jurídica, só que eu não tinha condições para pagar. Aí eu vi que o curso de letras era um curso que estava mais próximo da minha realidade, que eu já conseguia daí trabalhar e fazer letras. Eu dizia, bom, a parte jurídica eu já gosto, né? Então eu vou fazer letras, pelo menos eu vou bem, né? De português lá, eu tento gabaritar, eu tenho mais chance. Então essa eram as opções que eu tinha naquele momento. Não eram as melhores, mas eram as únicas que eu tinha, né? E daí tudo bem, até que próximo a iniciar, eu já tinha visto o preço do curso, eu já tinha conversado com meu marido, né, sobre isso. Ele era muito mais, não muito mais, mas um pouco mais baixo, né, a mensalidade do que uma faculdade de direito. E eu venho a pensar nessa possibilidade. Mas assim, depois de uma conversa, o meu marido percebeu que esse não era o meu sonho, que o meu sonho era fazer direito. Mas para mim, como? Eu falo meu marido porque nessa época a gente tinha acabado de ficar junto, então eu não queria, por exemplo, colocar um sonho meu para que uma pessoa tivesse que me ajudar. Eu tava com essa dificuldade aí, só para vocês entenderem. A gente estava começando a ficar junto, então eu não me sentia muito à vontade de pedir para fazer uma faculdade ou que ele pagasse. As minhas condições naquela época era de pagar, né, um curso de letras, mas não, aquilo não fazia o meu coração explodir de alegria, né? Até que nessas conversas que a gente teve, ele conseguiu tirar de mim que o que eu queria mesmo era fazer direito, sabe? Isso daí era o sonho que estava dentro do meu coração, entendeu? E daí ele vem a dizer isso pra mim: nossa, eu fiz contabilidade, quando na verdade eu queria fazer direito. Eu falei, não acredito, mas como assim? Quando eu fiz contabilidade, era o que eu conseguia fazer, era os recursos que eu tinha naquela época. Então eu não conseguia fazer um outro curso a não ser aquele. Era aquilo que estava dentro das minhas possibilidades, ele me disse. E era realmente o que estava acontecendo comigo. Eu queria fazer uma coisa que eu não sonhava, mas era porque eu só tinha aquelas condições. E de repente ele vira para mim e fala: você quer fazer direito? Eu falei: é o que eu sempre quis, na verdade. E antes disso, eu tinha feito parte também lá dos jurados lá, né? Eu fazia parte do júri nas audiências. Então isso aí instigou mais ainda a minha vontade. Eu participei do júri mais ou menos uns 2 anos. Isso daí só fez com que esse desejo crescesse mais ainda dentro do meu coração. Eu via as atuações de juiz e de advogado e eu me via naquelas pessoas, sabe? Eu sonhava com aquilo, eu desejava aquilo para mim. Então, isso daí fez instigar mais uma coisa que estava dentro de mim, certo? E aí que ele me disse: bom, se você quer fazer direito, se é isso que você sonha, por que você vai fazer letras? Eu falei: porque letras é a única coisa que está dentro da minha possibilidade agora. Eu não tenho condições para pagar um curso de direito, né? E direito tinha na minha cidade, né? Aí ele falou: não, então se você quer fazer direito, você vai fazer direito. Nossa, aquilo pra mim foi, foi uma coisa assim
que eu não esperava. Eu fiquei muito feliz com aquilo, sabe? Eu tinha todo aquele medo de pensar como é que vai ser, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir, né? Mas ainda assim eu tive a coragem de encarar aquilo. Porque naquele momento eu não estava pensando no obstáculo que viria, eu estava pensando na realização daquele sonho que para mim estava tão longe, mas que chegou, sabe? Eu comecei minha faculdade depois dos 30 anos, eu já tinha a minha filha, tinha 5 anos na época, aí eu me mudei de cidade, né? Na época eu me mudei para uma cidade a 70 quilômetros da faculdade, mas assim, ó, tudo aquilo enchia tanto meu coração de alegria, era tudo o que eu sempre sonhava e o que eu queria, que minha chance estava ali. E a minha chance ali, eu não podia desistir. Eu dizia para mim mesma, essa é a minha, talvez, única chance, né? Essa talvez seja a única chance que eu tenha e eu tenho que agarrar ela com unhas e dentes. E foi isso que eu fiz. Eu não pensei 2 vezes. Naquele próximo ano, eu já fiz o vestibular e já comecei a frequentar a faculdade. Parecia um sonho. Eu vou te falar bem a verdade. Voltando lá atrás, assim, ó, parece que eu não acredito como foi, né? Como foi chegar naquela sala, me deparar ali com mais de 100 alunos. Gente, aquele povo todo falando, Nossa, eu me sentia um bicho do mato no meio de toda aquela gente, sabe? Porque eu tava um pouco perdida, eu tava meio fora da área, mas o que me fez assim pensar, refletir, foi que naquela sala tinha muitas pessoas jovens, tinha muitas pessoas de meia idade, mas tinha muitas pessoas também de bastante idade, sabe? Então quando eu olhava ao meu redor, que eu via aquele monte de pessoas todas misturadas, eu falava, bom, eu tô no meio delas, né? Eu não tô tão fora assim. Eu me espelhava naquelas pessoas, né, que estavam ali, que como eu estava casada, tinha filho, vinham de outros lugares. Então, veja, isso não pode ser um impedimento para você dizer, não, eu não vou correr atrás do que eu sonho. Só que ali só estava começando, gente. Ali só estava começando aquela luta, sabe? Ali só estava começando os obstáculos que eu enfrentaria. Mas tudo bem, eu estava disposta a pagar o preço, porque aquele era o meu sonho. Então, eu passei no vestibular, eu comecei a fazer a faculdade, eu tive dificuldade no começo, tá? Eu tive aula de comunicação e expressão, aquilo para mim era muito difícil, eu não escrevia bem, tá? Eu até falava bem, porque eu sou de falar bastante, mas escrever bem, não. Eu confundia as coisas, eu não sabia. Essa que é a verdade, eu não tinha tido a base que eu precisava para chegar lá e estar no meio daquela turma. Muitas vezes eu olhava para o caderno do lado para ver como é que escrevia, então tudo era muito difícil para mim, certo? Mas ainda assim eu lutei contra aquilo, eu dizia não. Quando começou a vir os livros para ler, eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta, sabe? Era um dizer totalmente diferente que eu estava acostumada, sabe? Então isso era muito difícil, porque vocês podem ver que falar é mais simples do que você escrever. Quando você fala uma palavra, ou você está falando, você não sabe se... Você não precisa saber se é com S ou se é cedilha, porque o som é o mesmo. Com X, com Z, ele passa meio batido. Mas quando você escreve, não. Quando você escreve faz toda a diferença, não é? Tudo bem, passada essa fase, no meio do ano, daquele primeiro ano, eu pensei em desistir. Eu vou ser bem honesta para vocês. Eu pensei em desistir porque era muito difícil, estava muito difícil para mim. Eu achei que eu não ia conseguir superar. O que era mais difícil ali era comunicação e expressão, sabe? Tinha uns livros muito grandes que tinham que ler, muito complicado, na verdade, entendimento muito complicado para mim. Mas eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer, sabe? Então, eu falava, eu tenho que me virar. Quando passava pela minha cabeça desistir, no mesmo momento passava
e a sua chance. Essa é a sua chance e pode ser a única chance. Então meu coração se apegava nisso, sabe? Eu já tinha 30 anos, eu tinha uma filha, eu tinha que dar um futuro para essa filha. Então eu pensava isso, eu falava, eu não posso desistir. E assim foi, passado aquele ano, daí veio o segundo ano, né? Um outro tipo de matéria, eu fui me adaptando e acostumando ali com a turma, com o pessoal, né? Eu fui fazendo mais amizades com aquelas pessoas e daí foi ficando cada dia mais fácil a faculdade na parte do convívio. Eu via que tinha pessoas também que estavam com a mesma dificuldade que eu. Ali tinha pai de família, ali tinha várias mães de família, todo mundo trabalhava fora, né? Então eu via que as pessoas não eram diferentes de mim. E se eles conseguiam, por que eu não podia? Eu sempre pensava isso, se eles podem, por que eu não posso? Por que eu tenho que ser diferente de alguém? Não, você não tem que ser diferente que ninguém. A dificuldade é para todo mundo. Se é mais difícil para um, talvez não para outro, isso daí é muito relativo. Mas isso não pode fazer com que você queira desistir de alguma coisa porque está difícil. Não, é em meio às lutas que a gente vence, entende? Ninguém conquista uma coisa sem lutar. Para mim nunca foi fácil, as coisas nunca foram fáceis, mas eu nunca desisti. Eu sempre quis, eu acreditei, eu lutei pelo aquilo que eu sonhava e isso é até hoje. Quando você se vê num obstáculo, você tem que lutar, você tem que ultrapassar aquilo, romper as barreiras, entende? E essa prova não é diferente, essa prova é uma pedra no sapato de qualquer um, mas você tem que ser mais forte que ela, entende? Mas assim, na faculdade eu tive também outros problemas que nem todo mundo. Eu tive, muitas vezes minha filha ficava doente e às vezes eu não conseguia ir para a faculdade, outras vezes eu levava ela comigo, aí eu tinha que ir de ônibus, eu voltava muito tarde, aí eu pegava no estágio já de manhã, entende? Então eu tive que me adequar a várias situações dentro, mas assim, chegou numa altura quando eu, do meio do primeiro ano pra frente, eu não tive mais dúvida. Eu tinha certeza que o obstáculo existia, a dificuldade também, mas que eu era muito mais forte que aquilo. Então eu sempre alimentava o meu coração com isso, que por mais que fosse difícil, eu ia vencer, eu ia conseguir, eu ia me virar. Era assim que eu pensava. E assim foi. Vira o segundo ano, terceiro, quarto. E quando foi no quarto ano, veio novamente mais uma dificuldade. Fora, né, pessoal? Toda essa parte de dificuldade que a gente tem com prova substitutiva, nota. Às vezes você vai bem numa matéria, não vai bem na outra. Mas enfim, isso daí é normal, isso daí é com todo mundo. Tinha matéria que eu quase não estudava, eu ia super bem. Tinha matéria que eu tinha mais dificuldade, tinha outros que, nossa, eu tinha que começar 15 dias a estudar antes, então era uma loucura, eu não tinha final de semana. Mas assim, sempre de ano a ano, superando cada obstáculo que aparecia, eu tinha força, eu tinha fé, eu tinha foco e eu chegava lá. Da mesma forma foi a monografia. Veio a monografia, eu não sabia nada, eu não sabia como começava aquilo para mim era tão difícil, era tão complicado, aquele manual mudou justo naquele ano. Então assim, tudo isso foi fazendo com que eu ficasse mais forte e lutando por aquilo. Eu estava ali no meio e eu não podia parar, eu tinha que seguir. Se eu parasse, eu morria na praia. Então não, eu preferia seguir. Eu preferi seguir e vencer. E daí teve essa parte de monografia, tudo que foi difícil também. Tudo bem, aconteceu. Eu tirei uma nota, inclusive, que eu achei que nem ia conseguir, mas enfim, superei uma fase. Então, tudo são fases. Tudo na vida tem as fases só que você tem que ser forte. Porque se você for mole, se você for devagar, ou se você achar que você não consegue, daí você não consegue mesmo, tá? E quando eu terminei a faculdade, eu sabia o tamanho da responsabilidade que eu tinha, que era passar naquela prova.
Acreditem que aquilo fazia o meu coração doer, fazia o meu estômago dar nó, e aquilo eu perdi o sono. E eu sabia que aquilo ali só dependia de mim. E é verdade, é uma coisa que só depende de você. Só que como eu não desisti antes, eu não desisti no final. Eu dizia para mim mesma, eu vou passar. Só tinha isso no meu coração, na minha mente, que eu ia passar. Então eu fui e fiz a primeira prova. Na primeira prova eu não tinha me preparado, essa é a verdade. Eu dei uma lida só nas coisas assim bem de leve e tal. E eu fui para a primeira prova, porque todo mundo ia, todos os meus amigos estavam lá, e todo mundo naquela, ai, vamos sim. Enfim, eu fui na onda deles e nada, né? Lógico, eu levei maior pau, eu não estava preparada e eu acertei 32 pontos naquela prova. Então aquilo me deixou assim, de certa forma, muito preocupada, né? Eu fiquei bem preocupada, eu falei, nossa, eu achei que eu estava mais preparada, mas quando na verdade eu não estava. Eu só sei que naquele ano a primeira prova foi em abril e eu achei que, na verdade eu subestimei a prova. Essa que é a verdade, eu subestimei, eu achei que a prova não era tanto assim como as pessoas falavam, mas era a primeira que eu prestava. Então eu fui com a cara e com a coragem, lá dei uma lidinha, mas não é bem assim, não é assim que funciona. E eu falo isso pra vocês por experiência, né? Por experiência própria. Não é assim que funciona. E depois eu disse, nossa, né? Eu levei aquele baque e falei, não, 32 tá muito longe. Imagine, eu preciso, tudo bem, eu não precisava passar com 50, né, com 80, gente, mas eu, na minha cabeça, eu tinha que passar com uma nota bem melhor, tal, mas não foi isso que aconteceu, tá? Aí eu só sei que de abril para agosto, mais ou menos, eu já tinha uma segunda prova. Eu disse, eu vou fazer de novo. Só que daí eu me preparei, eu estudei muito, tá? Aquela prova. Eu estudei muito, eu sentei ali e ali eu foquei. Aquilo era um objetivo de vida para mim, tá? Aquilo ali eu encarava com unhas e dentes. Eu não tinha feriado, não tinha dia de semana, não tinha hora e pronto. Eu, naqueles 3 meses, né, que faltavam para a próxima prova, eu me dediquei 100%, se não 200%, essa que é a verdade. Porque eu dizia, nossa, eu acertei 32, mas não quer dizer que eu vou acertar muito mais ou a prova vai mudar. Enfim, vai eu novamente, estuda muito para a segunda prova. Aí tudo bem, chegou na segunda prova, pego o resultado, eu vou conferir e daí? Eu acertei 36. Aquilo, de novo, foi um baque muito grande para mim. Eu falei, meu Deus, mas agora eu me dediquei tanto, eu estudei tanto. Como que pode? Eu não consegui 36. 36 tá longe ainda, eu preciso acertar bastante, eu preciso passar dos 40, né? Eu não podia ficar naqueles 32, 36, imagina, e outra de 32 para 36 era muito pouco, era só mais 4 pontos, então aquilo para mim desmoronou, o meu mundo acabou. Eu fiquei uma semana ali pensando e dizendo como é que eu vou fazer, como que vai ser. Eu via o número de inscritos eram grande, mas da reprovação também. A reprovação era enorme, né? Tinha sido naquela prova e eu estava no meio delas, daquelas outras pessoas, então eu pensava, não, eu vou ter que achar outro meio, achar outro método, eu não sei como é que eu vou fazer, eu só sei que eu preciso passar nesse negócio. E daí começava, né, aqueles paralelos, aquelas pessoas, né, que são super positivas, né, que dizia, larga a mão, já tentou 2 vezes, tal, e você não conseguiu, então larga a mão, deixa quieto, não é todo mundo mesmo que passa, é assim mesmo, é normal. Aí eu dizia, não é normal, eu vou passar.
sabe? Eu vou passar, e isso estava muito firme dentro do meu coração. Eu vou passar, eu vou conseguir. Mas as pessoas, sabe, tinha aquelas coisas de me dizer que, é assim mesmo, muita gente não passa. Só que aquilo, eu não aceitava aquilo dentro do meu coração. Aquilo ali, ele não fazia parte de mim. Eu já tinha lutado por tanta coisa. Eu estava ali com um objetivo. E eu só pensava nisso, tá? Que eu ia conseguir. Custasse o que custasse, eu ia conseguir. Aí naquela semana eu fiquei mal, aquele monte de gente veio perguntar se eu tinha passado, e daí vinha um, vinha outro, e eu dizia, eu vou provar para mim mesma que eu sou capaz. Eu vou provar para mim mesma que eu consigo. Até porque já tinha vindo outros obstáculos nos próprios anos que eu tinha estudado e eu não tinha desistido. E não era naquele momento que eu ia desistir. Então eu firmava meu pensamento, levantava, ficava forte novamente e dizia, eu vou tentar de novo. E daí foram mais 3 meses. Essa prova tinha sido em agosto, foi setembro, outubro e novembro. De intenso estudo. Eu estudava dia e noite, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha frio, não tinha calor. Ali eu sentava e ali eu voltava tudo de novo. Ali eu começava tudo de novo, mas sempre pensando, não é essa prova que vai me vencer, sou eu que vou vencer essa prova. E eu sempre determinava isso. E quando foi em dezembro daquele mesmo ano de 2013, eu consegui passar com muito esforço, com muito sacrifício, com muito estudo, muita luta, eu consegui passar na terceira prova. Vejam bem, eu só consegui passar na terceira vez que eu fiz. Isso é burrice? Isso é incapacidade? Não, não é. Eu digo pra você, eu não sou das mais inteligentes, tá? Mas também não sou das mais burras. O que fez a diferença pra mim, que eu quero deixar aqui pra você, é a determinação, é o foco, é a fé que você tem naquilo, é a fé que você tem ali dentro do seu coração que te diz que você é capaz, que você vai conseguir. Isso faz toda a diferença a partir do momento que você mira alguma coisa, que você foca em alguma coisa. É possível fazer a diferença a partir do momento que você não desiste do seu sonho. Então eu tô aqui para te dizer o seguinte, não desista do que está dentro do seu coração. Vai em frente, tenha foco, tenha fé. Não deixe que as pessoas venham com as palavras que entristecem o seu coração, que não te acrescentam nada de bom. Deletem essas pessoas, fiquem longe delas. Você não precisa estar contando para ninguém que você vai fazer essa prova. Você estuda, você vai, você faz e tenha certeza que você vai vencer. A única diferença é que você precisa ser forte. Você precisa ter um foco e você precisa ser determinado. Isso faz toda uma diferença numa metodologia de estudos, tá bom? E eu vou ensinar você com dicas, sugestões. No que eu puder, eu vou amparar vocês nos estudos. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir superar da mesma forma que eu também consegui, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau!